Queridos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu vou estar contando o testemunho da minha conversão. Se você quer saber como eu aceitei a Cristo, como foi que Jesus me resgatou do mundo perdido, fique até o final desse vídeo, que eu creio que vai edificar a tua vida. Eu creio que você vai sair daqui edificado pelo poder da palavra e desse testemunho, amém? Fique até o final, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo no nome de Jesus. Queridos, aqui que eu vos falo é o vosso irmão em Cristo, Wildner Trindade. Fique até o final. Como eu disse, vou estar relatando aqui o testemunho da minha conversão, como Jesus me alcançou e teve misericórdia da minha vida. Já se inscreve, deixa o like, que ajuda muito, amém, na divulgação desse vídeo do canal, tá certo? Compartilha com todos os teus amigos. Eu quero que esse vídeo chegue, meu amado, aquela mãe, aquele pai que tem um filho na droga, que tem uma filha na prostituição, que alguém da sua família, os vizinhos já disseram que não tem jeito, alguém já disse, até mesmo pessoas da própria casa disse que não tem jeito. E eu vou mostrar aqui, amém, querido? Eu sou um testemunho vivo que Jesus pode libertar, Ele pode salvar, libertar, mudar a vida de um mais vil pecador, tá certo? Fica comigo aqui até o final, que no final eu vou estar orando pela tua vida, pela tua família. Eu acredito, meu amado irmão, que a tua vida vai ser impactada através desse testemunho. Eu acredito que a tua vida vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Mas antes de eu estar entrando aqui nesse testemunho, eu quero compartilhar aqui um versículo bíblico, porque nenhum testemunho pode substituir a palavra de Deus, amém? O texto bíblico que eu quero ler aqui com os irmãos se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 27 e o versículo de número 28 e 29, amém? Do 27 em diante. Tá certo, querido? Você tem uma Bíblia aí, você queira nos acompanhar, sinta-se à vontade para meditar na palavra de Deus. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, que nos diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Louvado seja Deus. Amém, querido? Muito forte esse texto, muito poderoso. O apóstolo Paulo, que nós conhecemos muito bem a trajetória desse homem, assim como eu amo ler as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, que é uma edificação muito grande, é um alimento espiritual muito poderoso para a nossa vida. Amém, querido? Você que tem o desejo de fazer a obra missionária, você que tem um chamado missionário, chamado pastoral, você que foi chamado, separado por Deus para um ministério, leia a carta de Paulo, as cartas paulinas, que eu creio que vai mudar a tua vida, vai edificar muito o teu ministério. O apóstolo Paulo aqui, conhecido como apóstolo e doutor dos gentios, ele vem relatando aqui à igreja de Coríntios, algo que ele viveu, algo que ele vivenciou. Paulo, ele vem dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as fracas para confundir as fortes. Amém, querido? Louvado seja Deus. Paulo, ele está dizendo que outrora ele era uma coisa louca deste mundo. Nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Era um homem que entrava na casa dos crentes, arrastava para as praças públicas, açoitava e encerrava no cárcere, consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. E nós vemos, querido, que ele está escrevendo algo aqui que outrora ele vivera. Amém? Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu aqueles que não são,
para confundir aqueles que são. Deus escolheu aquelas coisas vis, desprezíveis. Deus escolheu aquele que ninguém quer. Deus, ele escolheu aquele que a sociedade diz que não tem jeito. Amém, querido? Eu já escutei, querido, muitas vezes, até mesmo crente. É triste que eu vou falar aqui. Eu já ouvi crente dizer que um traficante não tem jeito, que um ladrão não tem jeito, que ele não quer mudança, que ele vai morrer nessa vida, né? Mas Paulo, ele diz em Romanos, do capítulo 10, do versículo 10 em diante, Paulo, ele vai dizer: como invocarão? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então Paulo está dizendo: como é que tu quer que as pessoas creiam no Filho de Deus se tu não prega para ninguém, se tu não fala dele para ninguém, se tu não evangeliza para ninguém? Então Paulo está dizendo aqui que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vis, desprezíveis deste mundo. Sabe por quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que nenhum bata no peito e diga assim: eu estou aqui por causa da minha própria sabedoria. Para que nenhuma pessoa na face da terra abra sua boca para se exaltar e dizer assim: eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor. Paulo está dizendo assim: tu era uma coisa louca, tu era uma coisa desprezível, tu era uma coisa vil, e Deus te escolheu para que nenhuma carne se glorie, ou seja, a graça te alcançou, você tem dons porque Deus teve misericórdia e te entregou, então use para a edificação da igreja. Paulo está dizendo, aleluia, que nós somos umas coisas loucas que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aqueles que ninguém acredita, aqueles que ninguém quer, aqueles que eram a escória da sociedade, que o vizinho, a vizinha, que o familiar dizia: fulano não tem jeito, fulano não quer prestar, né, querido? É esse que Jesus quer, é esse que ele vai mudar a história, é esse que ele vai levantar na terra para pregar a palavra de Deus. Você crê nisso? Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha, irmão. Compartilha muito esse vídeo para que esse vídeo seja entregue para o maior número de pessoas possível, porque eu creio que esse testemunho, essa palavra, esse testemunho vai edificar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero que você fique com essa palavra. Deixa aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando pela sua vida, tá bom? Querido, eu recebi uma promessa de Deus, amém? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu sou aqui de Belém do Pará. Atualmente eu moro aqui no conjunto Eduardo Angelim, que fica localizado aqui em Icoaraci, em Belém do Pará. Mas aqui em Belém tem um bairro chamado Jurunas. Eu nasci e me criei nesse bairro. Aos 13 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu aceitei a Cristo, eu comecei a caminhar para a igreja, eu comecei a ter interesse pelas coisas de Deus, eu comecei a buscar a Deus. E eu me mudei desse bairro e automaticamente eu não tinha mais o incentivo dos meus amigos, irmãos, que me incentivavam a caminhar. Eu não tinha mais, porque eu tinha amigos que iam na minha casa, me levavam para a igreja, iam me chamar, iam me convidar. Então, querido, o que eu quero dizer aqui é que ganhar uma alma é muito fácil. Você pregar e ganhar uma alma é fácil demais, porque quem convence não é tu, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas agora o cuidar, agora o discipular é algo totalmente diferente, amém? É por isso que tem muitas pessoas que estão desviadas, estão longe da casa do Senhor, é porque não foram discipuladas, foram em um culto, aceitaram a Jesus e ninguém foi na casa dele, ninguém visitou ele, ninguém estendeu a mão para ele, amém? E eu me afastei da presença do Senhor, amado. E eu comecei a fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Eu comecei a andar por caminhos tortuosos. Eu comecei a ter mais amizade. E quando eu me mudei aqui para Icoaraci,
Amém, querido? Eu comecei a fumar cigarro, porque começa dessa forma, amado. Nós que vivemos já uma vida errada, nunca começa fazendo assalto de banco. A gente começa fumando cigarro. Então eu comecei fumando cigarro, depois eu já estava usando outras substâncias mais fortes, né? E quando eu vi, querido, eu já estava viciado em droga. Quando eu percebi, eu já estava assaltando para sustentar o meu vício, né? Eu roubava pessoas, né, querido? Eu não me envergonho de falar isso aqui porque Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Paulo escreve dizendo que aquele que furtava, não furte mais. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, tem mudança. Eu não creio que pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor ainda estão na prática do assalto, do vício, não tiveram encontro. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. E eu comecei, querido, a fazer pequenos furtos, assaltos à mão armada, né? A primeira vez que eu fui parar dentro de um cárcere, eu completei 18 anos de idade, eu estava indo fazer um assalto, eu fui abordado pela polícia e eu estava armado ali, né? Eles me algemaram, me bateram muito, né? Porque polícia não tem pena de bandido, polícia não gosta de bandido, né, irmão? E eu apanhei muito ali, estava eu e outro rapaz que hoje é pastor, né? Jesus salvou ele também. E ali eu fui para dentro do cárcere. Eu passei um mês, eu passei 30 dias ali num porte ilegal de arma, né? E quando eu saí dali, querido, eu comecei a fazer outros assaltos, eu comecei a traficar, eu comecei a vender droga, eu aprendi a preparar a droga, né? Eu já preparava, eu vendia, né, querido? E eu fui me afundando a cada dia na criminalidade, eu fui me envolvendo a cada dia no mundo do crime, das drogas, da prostituição, né? E o primeiro livramento que Deus me deu foi no ano de 2010, né? No ano de 2009, eu voltei novamente para o cárcere, eu fui preso, eu umas 3 pessoas, num assalto, e foi porte ilegal de arma, assalto. Nessa aí eu passei 1 ano e 6 meses dentro do cárcere, né? Longe da minha casa, longe da minha família, né? Estava ali desprezado, estava ali esquecido, porque quando a gente estava aqui fora, a gente tinha amigo. Quando a gente estava aqui fora, tinha mulheres. Quando a gente estava aqui fora, tinha pessoas que queriam estar perto de mim. Mas quando eu caía dentro do cárcere, amado, os amigos sumiam, as mulheres abandonavam. Só quem ficava, só quem me apoiava era minha mãe, era o meu pai. Amém, querido? E eu passei ali 1 ano e 6 meses, a segunda vez que eu fui para dentro do cárcere. Eu passei 1 ano e 6 meses, saí dali. E quando eu estava 15 dias na rua, eu estava batendo a droga, né? E a polícia chegou e me pegou, apanhei muito, né? Mas só que eu saí dessa vez, não fiquei preso e eu continuei, querido, no mundo do crime, das drogas, e a guerra pelo tráfico aqui era muito grande, né? A gente tinha muitos inimigos, pessoas tentando ceifar a nossa vida. E um certo dia eu estava na janela de casa e passou alguns rapazes para tentar tirar a minha vida. E eu fui alvejado com vários tiros, mas só pegou 2 em mim. Um pegou na mão, que varou a minha mão. O outro pegou aqui no peito aqui e varou para cá, para trás, né? E Deus me deu livramento. Deus me livrou. Deus colocou a mão dele, porque poderia ter pegado, né, em algum órgão, principalmente no peito, né, querido? E eu não estaria aqui para contar essa história, né? Então eu acredito que Deus, ele havia me separado. Deus havia me separado desde o ventre da minha mãe.
para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. Amém, querido? Outro livramento que o Senhor me deu, eu estava em uma festa, eu arrumei uma desavença com outro rapaz e eu recebi uma facada na cabeça. E eu recebi uma facada na cabeça. Jesus não deixou eu morrer. E no ano de 2012, eu voltei novamente para dentro do cárcere. Eu estava lá na cidade de Vigia e eu fui abordado, voltei para o cárcere novamente pela terceira vez. E eu passei 6 meses e eu estava ali no semiaberto, lá na colônia agrícola de Santa Isabel. Eu estava lá, querido, no semiaberto, e lá tem uma igreja muito grande. E um dia eu recebi um convite para ir na casa do Senhor. E eu tomei um banho, me arrumei e fui na casa de Deus. Eu sentei lá atrás, como toda pessoa que não é servo de Deus, né? Praticamente, a pessoa chega e senta atrás. E eu me sentei ali, eu comecei a ouvir a palavra de Deus e tinha um irmão que ficava me olhando. E quando acabou aquele culto, eu saí rapidamente da igreja e aquele irmão veio atrás de mim. Ele me chamou, eu me virei para ele e ele olhou para mim e disse assim: assim te diz o Senhor, nem que tu não queira, mas tu vai pregar a minha palavra. Aquele irmão falou isso com tanta autoridade de Deus, querido, que quase eu caio. Eu fiquei impactado com aquela palavra e eu tomei posse. Eu abri a minha boca e eu disse, sabe o que para ele? Eu creio, irmão. Eu creio que Jesus vai me tirar dessa vida miserável. Eu creio que ele vai mudar a minha história. E eu fui para minha cela e depois de alguns dias eu fugi do semiaberto porque eu havia dado uma droga para um rapaz aqui fora vender e ele não tinha me pagado o dinheiro e eu saí de lá para cobrar esse dinheiro. E eu não encontrei ele e eu fui para uma cidade chamada Igarapé-Miri e lá eu arrumei uma desavença com outro jovem e ele veio para tentar me matar. Eu fui para tentar matá-lo, né, tirar a vida dele, não consegui. E depois ele veio para tentar tirar a minha vida. E nessa vez que ele veio para tentar tirar a minha vida, eu estava esperando ele, né? Ele puxou a arma dele, eu puxei a minha, né? Ele atirou em mim e eu atirei nele. Querido, ele não morreu. Mas dessa vez eu ia descer a sepultura. Me levaram para o hospital na cidade de Igarapé-Miri. Eu fui alvejado com um tiro aqui no lado esquerdo. E eu não sentia mais a minha perna. Eu estava sentindo muita falta de ar, muita dor. E eu fui levado para o hospital e eu me lembrei da promessa que Deus havia feito para mim dentro do cárcere. Eu abri a minha boca, querido, naquele momento ali, em desespero. Eu abri a minha boca ali e eu clamei ao Senhor, ao Deus que tira a vida e dá a vida. Eu abri a minha boca e disse, Senhor, se tu és esse Deus vivo, que aquele homem falou para mim lá dentro do cárcere, lá dentro da cadeia, não deixa eu morrer. Elemanto comanarapla subianarabagai. Não deixa eu morrer que eu vou pregar a tua palavra. Querido, eu falei essas palavras, a dor passou, eu voltei a respirar normal e eu fui transferido de Igarapé-Miri numa ambulância aqui para Belém, para o Hospital Metropolitano. Eu passei ali 4 dias, todo entubado. Quando eu me acordei, eu estava com uma cirurgia que havia sido de 32 pontos para retirada do projétil que estava alojado. E eu me lembrando da promessa. E eu disse assim, Deus, tu não deixou eu morrer, Senhor. Obrigado.
E eu passei ali, querido, 4 dias, voltei para minha casa e depois de 3 meses eu estava só pele e osso, muito magro, saía secreção da cirurgia, muita secreção. E eu estava ali na minha casa em uma tarde, eram uns 12:30 mais ou menos. Eu estava fumando um cigarro e eu ouvi a oração do meio-dia. Eu morava nesse tempo quase em frente a uma Assembleia de Deus que hoje eu congrego lá, né? Aqui do campo de Quaraci, Congregação Ômega. E eu morava quase na frente dessa congregação e eu ouvi a oração do meio-dia. E quando eu ouvi, Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus disse assim para mim: meu filho, vai na minha casa hoje, eu preciso falar contigo. Eu preciso te entregar aquilo que eu te prometi. E eu peguei aquele cigarro que eu estava fumando, dei para minha esposa, vesti uma camisa e fui na casa do Senhor. Quando eu entrei ali, eu me sentei lá atrás. E quando eu olhei, querido, o irmão que estava pregando a palavra era o meu ex-parceiro de crime. Era um ex-parceiro meu de assalto. Era um ex-parceiro meu. E ele pregando ali na autoridade do Espírito Santo. E no final da mensagem, ele fez um convite para mim. Ele disse assim: varão, Deus tem uma obra na tua vida. Tu és um escolhido de Deus. Jesus te separou para uma obra. Aceita Jesus hoje, que Ele vai mudar a tua vida, a tua história. E no primeiro momento eu senti um desejo de ir lá na frente, mas algo me segurava, algo me prendia, querido, e não deixava eu levantar daquele banco. E ele chegou perto de mim, e ele disse assim para mim: varão, tu te lembra quando a gente fazia plano para assaltar? Eu disse para ele: lembro. Ele disse assim: tu lembra quando a gente fazia plano para fazer mal para os outros? Eu disse: lembro. Lembra quando a gente fazia plano para ir para a festa? Eu disse: lembro. E ele disse assim para mim: aceita Jesus hoje. Vem para Jesus hoje, que nós vamos fazer planos para ganhar almas para o reino do Senhor. Remanto comanarapla subianai. E ele estendeu a mão dele para mim, querido. Ele disse: pega na minha mão e vem aqui na frente que eu vou orar por ti. Aceita ele hoje. Eu peguei, querido, na mão dele. E parece que eu me desgrudei daquele banco. Eu não sei, eu não me lembro como foi que eu cheguei lá na frente. Mas quando eu percebi, eu já estava lá na frente de joelho dobrado, chorando, derramando lágrimas e confessando Jesus como meu Salvador, pedindo perdão pelos meus pecados e dizendo: Jesus, a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A partir daquele momento, querido, no ano de 2013, eu entreguei a minha vida para Cristo. A partir daquele dia, nunca mais eu botei um cigarro de maconha na boca. A partir daquele dia, nunca mais eu fumei, bebi, vendi droga, fiz mal para ninguém. A partir daquele dia, Jesus, eu tive um encontro real com Ele. Tive dias que eu pensei em parar. Sim, irmão, com certeza, porque não existe super-homem, não existe super-crente. Todo dia o diabo se levanta contra a nossa vida. Todo dia Satanás peleja para nos arrancar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que se a gente der lugar para Deus, a gente é uma potência na mão de Deus. Amém, querido? A partir daquele momento eu não trafiquei mais, querido. Eu passei fome, eu passei necessidade, eu passei provações. Esse irmão que me ganhou para Cristo, todo dia ele me visitava, todo dia ele levava uma palavra para mim. Tinha dias que eu não queria ir para a igreja, tinha dias que eu estava pensando em largar a cruz, em chutar o pau da barraca, como dizem, e voltar para o mundo, porque eu estava passando necessidade e eu não tinha profissão, eu não tinha emprego, não tinha nada, querido. A única coisa que eu fazia era vender droga, era assaltar, era dessa forma que eu vivia. E ele trabalhava numa panificadora, todo
todo dia, 6 da tarde, 18 horas da tarde, ele ia na minha casa e levava uma sacola de pão para mim. Tinha dias que eu comia aquele pão e eu só ia comer aquele pão de novo no outro dia, 6 horas da tarde, porque eu não tinha nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não neguei a fé, eu não larguei a cruz. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui e é daqui para o céu, porque eu aceitei um Deus que é vivo, eu aceitei um Deus que é poderoso para nos dar vitória. Então não desista, querido. Não pare na caminhada, não pare de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de buscar, de fazer a obra, porque a recompensa, ela não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Amém, querido? E naquele momento ali, querido, eu recebi muita ajuda desse irmão. Amém? E eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, a ler Bíblia, e eu comecei a me firmar na presença de Deus. Quando eu completei 1 mês e 4 dias de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu completei 2 meses e 15 dias de crente, foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus. E eu lembro até hoje qual foi o texto que eu preguei. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Antes que eu te formasse, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas não digas que tu não sabes falar, porque aonde eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu mandar tu falar, tu falarás. E hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu te coloco sobre os reinos, para derrubares, para edificares, para plantares. Aleluia. No versículo 19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Foi esse texto que eu preguei, querido. E Jesus começou a me capacitar, Jesus começou a me levantar. Amém? No ano de 2014 eu comecei a fazer a obra de evangelização dentro dos coletivos. E daí eu não parei mais, estou aqui nessa caminhada. Sabe por quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E escolheu as fracas para confundir as fortes. É por isso, meu amado irmão, que nós estamos aqui. É pela misericórdia. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e novas são cada manhã. Amém? Eu queria compartilhar aqui, querido, esse pequeno testemunho da minha conversão. Mas se eu for te contar aqui, os detalhes do meu testemunho é muito grande, muito forte. Amém, querido? O que Deus fez na minha vida. Amém? E o mais interessante é as pessoas que diziam que eu não tinha jeito. Eu ouvi muitas vezes, irmão. Eu ouvi pessoas de dentro da minha casa dizer: esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito não, ele vai morrer. Falaram que eu ia morrer dentro da cadeia. Mas Jesus me tirou de lá. Jesus mudou a minha história. Eu aceitei Jesus, eu estava foragido da cadeia, irmão. Era foragido da justiça. E eu continuei ali fazendo a obra, buscando. No ano de 2018, eu retornei para dentro do cárcere. E eu escuto o crente falar assim mesmo: ah, irmão, eu estou numa prova. Querido, tu não sabe o que é prova. No ano de 2018, eu voltei para dentro do cárcere porque eu tinha que pagar o que eu devia para a justiça. Amém? Eu voltei, eu passei 7 meses longe da minha casa, da minha esposa, dos meus 3 filhos, dentro de um cárcere. Eu passei 3 meses na seccional de São Brás, aqui em Belém. Lá eu ganhei 56 almas para Cristo.
Foi transferido para o americano, lá eu passei 1 mês e 22 dias, 1 mês e 17 dias. Lá eu ganhei 22 almas para Jesus. Voltei para a colônia agrícola e lá eu perdi as contas, querido, quantas almas. Dessas pessoas que eu ganhei para Cristo, eu discipulei algumas, outras, seguiram o seu rumo. E hoje tem pessoas que eu ganhei lá dentro, discipulei lá dentro, que estão aqui fora hoje. Obreiro, missionário, pastor, pregadores da palavra. Sabe por quê? Porque aquele que Deus escolhe, aquele que Deus separa, Deus capacita, Deus levanta. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus está precisando de ti. Jesus está precisando de você, querido, para trabalhar nessa seara. Aleluia. Eu quero que você fique com esse relato. Eu saí de condicional, já acabei tudo, não devo nada para a justiça. Hoje o meu nome está limpo, para a glória de Deus. Amém, querido? Sabe quem faz isso? É Deus. Quem opera o milagre é Deus. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível, porque tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Amém? Como eu disse, eu vou estar orando agora no final pela sua vida, pela sua família, tá certo? Se você crê no poder da oração, deixa aqui abaixo nos comentários seu pedido de oração, que eu vou estar orando pela sua vida. Amém, querido? Querido, a gente faz um trabalho de evangelização, a gente tem uma bike som e a gente está querendo melhorar ela, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha chave Pix. Se você que ama almas, você que ama a obra de Deus, você que ama vidas, você que quer abençoar esse trabalho, para a gente comprar o material, as peças que nós precisamos. Eu preciso comprar 2 alto-falantes de 12, 2 ST, 2 H10, uma potência de 1000. Amém, querido? E esse material é caro, eu não tenho condições, eu vivo pela fé, eu faço a obra de Deus, Deus que me sustenta, que me alimenta, que sustenta a minha casa. Amém, querido? E se você sentir de Deus, de nos abençoar nessa obra missionária, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha chave Pix, tá certo? Faça uma oferta, abençoe essa obra, que eu tenho a certeza que Jesus, que é o dono da obra, Ele irá nos abençoar. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero orar, apresentar a sua vida ao nosso Deus, a sua casa, a sua família. Se Deus mudou a minha vida, se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, porque Ele é Deus. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai que está no céu, neste momento, Senhor, eu quero levantar, ó Pai, a minha voz em oração diante da Tua presença. Para orar, Senhor, para interceder por cada vida aqui, por cada inscrito desse canal, por cada irmão, cada irmã que vai entrar aqui, mas não vai se inscrever. Que Tu possa, meu Deus, visitar agora. Que Tu possa, meu Deus, fechar a sepultura. Ó Pai, dá o livramento, dá o escape. Quebra, Senhor, as barreiras. Quebra, meu Deus querido, toda a obra do diabo. Eu quero profetizar, Senhor, a salvação, a libertação. Que o filho desta mulher vai ser ministro do evangelho, pregador da palavra, que a filha dela vai ser usada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus querido, que assim como tu mudou a minha vida, a minha história, entra lá, mandou entra nesta casa, entra no meio desta família, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Ó Pai, cada pessoa, meu Deus, que está aqui comigo, estende a tua mão poderosa sobre esta casa, sobre esta família. Ó Pai, dá o livramento para os nossos filhos, nossas filhas, para nossas esposas, para os esposos, Pai, das tuas filhas aqui. Ó Pai, dá o livramento, meu Pai, para os nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Ó Pai celestial, entra, Senhor, com salvação na nossa casa, com libertação, dá o livramento, abate toda a fúria, Pai, do diabo, no nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar, Senhor, que a glória da última casa será maior que a da primeira. Pai, assim nós oramos e desde já te agradecemos,
Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, por este dia. E se tu voltar hoje, nos leva contigo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até o final, tá certo? Não esqueça de curtir muito, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para que toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, você seja notificado para ser edificado e abençoado. Amém? Muito obrigado, fique na paz. Amém, querido? Muito obrigado. Deixe sua oferta aí, eu vou estar orando pela sua vida. Abençoe a obra de Deus. A obra não é minha, amado. A obra é do Senhor. Amém? Muito obrigado. Graça e paz. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.